Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no nosso último programa, nós havíamos chegado ao parágrafo 156 do nosso catecismo e estamos trabalhando um pouco sobre as características da fé. Já vimos como a fé é uma graça, já vimos como a fé é um ato autenticamente humano e no último programa começamos a ver a relação entre a fé e a inteligência. Nesse parágrafo 156, o nosso catecismo lança a mão da Constituição Dogmática Dei Filius do Concílio Ecumênico Vaticano I, que se reuniu lá no século XIX e que tratou das relações entre a fé e a razão. O motivo de crer, nos diz o catecismo, não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz da nossa razão natural. Nós cremos por causa da autoridade de Deus que revela e que não pode se enganar e nem nos enganar. Assim, a pessoa que tem fé não é porque ela viu aquela expressão, creio no que vejo, creio apenas no que vejo, ela é autocontraditória. A menos que eu tenha motivos para duvidar do que eu estou vendo, então, se eu vejo, eu não preciso acreditar. A fé enquanto virtude teologal, a fé como dom sobrenatural, ela é muito mais do que isso. Nós não acreditamos simplesmente porque concluímos, depois de ler um livro de teologia, ou de teodiceia, ou de filosofia, chego à conclusão, então, que eu devo crer à luz apenas da razão natural. É possível, sim, a própria Constituição Dei Filius fala, é possível, sim, acreditar, chegar à conclusão da existência de Deus como princípio e fim último de todas as coisas à luz da razão natural. Mas existem verdades que superam em muito essa nossa razão e requerem a revelação. Então, em última análise, o motivo da nossa crença, o motivo da nossa fé, é a autoridade de Deus que se revela e que não pode se enganar e nem nos enganar. Mas o catecismo, na mesma linha da Constituição Dei Filius, lembra que a fé, ela não é contrária à razão. E justamente para que a essência da nossa fé aparecesse como conforme a razão, Deus permite que aqueles auxílios interiores do Espírito Santo em nós, eles sejam acompanhados de algumas provas exteriores da sua revelação. E aí o nosso catecismo cita o caso dos milagres de Jesus e também dos santos, as graças que nós recebemos, se nós vamos nos nossos santuários, como o de Aparecida, por exemplo, ou do Pai Eterno, nós vamos perceber que as salas de ex-votos estão cheias de testemunhos de pessoas que conseguiram graças naqueles lugares. As profecias, a própria propagação da igreja, o catecismo chama atenção para a santidade. A vida dos santos, meus queridos, ela é sem dúvida alguma um grande sinal para a fé. Nós conhecemos do credo as notas da igreja. Creio a igreja una, santa, católica e apostólica. Unidade, catolicidade, apostolicidade, santidade são características da verdadeira igreja de Cristo. Mas hoje, mais do que nunca, podemos ter certeza de que a nota mais característica e que mais leva as pessoas a acreditarem é justamente a santidade. Aonde existem santos, não se discute a integridade da mensagem. Então, esses sinais são sinais certíssimos da revelação, adaptados à inteligência de todos. Eles são motivos de credibilidade que mostram que o assentimento da fé não é de modo algum um movimento cego do espírito. Então, a fé é um salto no escuro? Sim e não.
A pessoa, quando adere à fé, ela já é circundada, claro, em primeiríssimo lugar, da moção do próprio Espírito Santo, mas ela é circundada de testemunhos, do próprio anúncio, do sentido da própria existência que vem a ela, da beleza da criação, das situações existenciais que a conduzem a dar o passo da fé. Chegamos então ao parágrafo número 157. A fé é certa, mais certa do que qualquer conhecimento humano, porque se funda na própria palavra de Deus, que não pode mentir. Sem dúvida, as verdades reveladas podem parecer obscuras à razão e à experiência humana, mas a certeza dada pela luz divina é maior do que a dada pela luz da razão natural. Isso, mais uma vez, é uma citação de um dos grandes mestres da nossa história, que é Santo Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica. A certeza dada pela luz divina é maior do que a dada pela luz da razão natural. 10.000 dificuldades não fazem uma única dúvida. Aqui nós temos a citação de um grande cardeal e de um grande convertido, John Henry Newman, que era anglicano e que depois de muita busca, ele acaba se convertendo e se torna um grande teólogo católico, um cardeal de profunda experiência. E essa expressão, acho que deixa muito claro o que o nosso catecismo quer significar. 10.000 dificuldades não fazem uma única dúvida. Meus queridos, então, apenas retomando um pouquinho melhor esse parágrafo, a fé é certa. Mais certa do que o conhecimento que nós podemos obter por outras vias, porque o seu fundamento é a própria palavra de Deus. Vocês já perceberam que o nosso catecismo, no segmento dos Santos Padres, no segmento do Concílio Vaticano I, do magistério da Igreja em geral, e aqui eu lembro de uma maneira muito especial o nosso saudoso São João Paulo II, que foi quem promulgou o catecismo da Igreja Católica, como nós dissemos no nosso primeiro programa. São João Paulo II escreveu um documento muito importante chamado Fides et Ratio, a fé e a razão. Então percebemos que o nosso catecismo, ele tenta colocar as coisas no devido lugar. A fé é certa, mais do que qualquer conhecimento humano, porque se funda na própria palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo, a fé não dispensa o uso da razão. Sem dúvida, as verdades reveladas podem parecer obscuras à razão, e também a própria experiência humana, mas a certeza dada pela luz divina é maior do que aquela certeza dada pela luz da razão natural. De modo que o verdadeiro crente, ele não é alguém passivo, ele quer conhecer cada vez mais a sua fé, ele quer dar razões à sua própria fé. E é a própria primeira carta de São Pedro que nos leva a isso, né? Estais sempre prontos a dar razões da vossa fé a todos aqueles que lhe o pedirem. Que nós, então, sempre de novo possamos pedir essa graça de trabalharmos com a razão, sem dúvida, mas também com a fé, aonde uma fraqueja, que a outra venha em auxílio, e que assim possamos ser pessoas maduras na fé, que possamos dizer, como São Paulo, eu sei muito bem em quem acreditei, mas eu procuro saber também justificar, dar razões da minha fé àqueles que ainda não conhecem. Que Deus abençoe as nossas famílias.